Paz do Senhor a todos que estão nos assistindo aqui, professor Juninho do Espírito Santo. Esse canal é um canal que gravamos vídeos para adolescentes, para juvenis, para jovens. E hoje nós estamos iniciando, já de madrugada, a aula já é domingo, hoje de manhã, mas mesmo assim nós vamos gravar esse vídeo que fala da lição número 9 da classe pré-adolescentes. Estamos iniciando com essa classe e gostaria que você divulgasse o canal, gostaria que você ajudasse a divulgar, desse o seu like, curtisse o vídeo, que nós estaremos aí falando com vocês no restante desse trimestre e no início e na continuação do outro trimestre. A lição, ela fala aqui a respeito do, olha o tema, seguindo bons exemplos. O tema que fala com os adolescentes, e aqui diz, a Bíblia diz, não deixe que ninguém o despreze por você ser jovem, mas para os que creem, seja um exemplo na maneira de falar, na maneira de agir, no amor, na fé e na pureza. 1 Timóteo capítulo 4, versículo de número 12. Eu não tenho a lição, mesmo essa lição de escola dominical, mas eu tenho aqui no computador, não tenho a lição em si, mas temos no computador aqui, estamos lendo aqui embaixo, para poder estar falando com vocês a respeito dessa lição. O início da lição, ela vai dizer assim, vamos encontrar aqui, onde está, tá bom. Ao longo da vida, somos influenciados pelo exemplo de pessoas que se tornam marcantes para nós. Tá? Durante toda a nossa vida, nós lembramos de pessoas que nos dão bons exemplos e de pessoas que não nos dão bons exemplos também. E durante toda essa vida nossa, nós vamos observando, vamos aprendendo, vamos aprendendo no dia a dia a observar e tomar decisões em nossa vida. Algumas decisões corretas, infelizmente outras decisões incorretas, decisões que fazem com que nossa vida seja maravilhosa e alguns tomam decisões que tornam a vida muito ruim. Mas aqui nós vemos o primeiro tópico, ele fala aqui do testemunho cristão. E aqui diz que na aula de hoje vamos aprender a importância de ser um bom cristão e também seguir bons exemplos. Eu sempre digo que para ser um bom cidadão no céu, precisa ser um bom cidadão aqui na terra. Para você alcançar o céu, então você precisa ser alguém que seja um bom exemplo aqui na terra. Quando se fala em testemunho, a primeira coisa que vem à nossa... Tô querendo descarregar o computador. Acredita nisso, pessoal? No primeiro vídeo com vocês me acontece essa situação aqui. Vamos lá. Continuando aqui. Não pode descarregar que a lição tá aqui, né? Tá, na aula de hoje vamos aprender a importância de ser um bom cristão e também seguir bons exemplos. Quando se fala em testemunho, a primeira coisa que vem à nossa mente é de um irmão em Cristo falar do seu passado em pecados e como Jesus o transformou em uma nova criatura. De fato, mas esse não é o único significado de testemunho. De acordo com a orientação bíblica, testemunho é também a nossa prática diária como cristão, respeito e admiração que outras pessoas têm a nossa conduta. Então, tudo que você faz, você que é um pré-adolescente que está na escola, os seus colegas de escola já vão observar em você se você é um cristão realmente ou não. Você já vai demonstrar durante a tua trajetória na escola, sala de aula, aí você já vai demonstrar que tipo de pessoa você é, se tem testemunho ou não. E é claro que também nós, adultos também, no nosso trabalho, onde for, nós vamos dar bons testemunhos, ou não, mas as pessoas vão observar isso. Para a nossa vida ser maravilhosamente assim, quem é crente mesmo, vai dar um bom testemunho. E aqui diz, a palavra de Deus nos dá vários mandamentos a respeito do que devemos ou não fazer. E aí ele vai citar o Evangelho, segundo escreveu Mateus, que é o Sermão do Monte, que é uma base para a nossa vida espiritual
quando você vai ver o Sermão do Monte, lá em Mateus, capítulo de número 5. É uma base que eu falo a respeito do Sermão do Monte, porque nós temos que nos encaixar nesse sermão. Nós temos que aprender ali a palavra de Deus dentro desse sermão, Mateus capítulo de número 5. Eu vou até ler com vocês Mateus capítulo de número 5, que vai nos dizer da seguinte forma. Vamos lá, Mateus capítulo de número 5. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos e, abrindo a boca, ensinava dizendo. Aí o Sermão do Monte, que é algo tão tremendo, que vai dizer assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes. Imagine, então, aqui ele vai dizer o que para nós? O Sermão do Monte, ele vai dizer essa bem-aventurança. Bem-aventurado, interessante é falar isso aqui: perseguiram os profetas que vieram antes de vós, que foram antes de vós. É interessante o texto dessa bem-aventurança, mas para alcançar isso, ali a perseguição que fala não é perseguir você porque você perseguiu alguém, mas porque você pratica a justiça. Esse é o testemunho do cristão. Eu falava até do filme que assisti ontem, né? Nós já estamos de madrugada, 1h, mas o filme que nós assistimos já é ontem, à tarde. Paulo, apóstolo de Cristo, e ali ele falava o que dentro daquele filme e tal, dentro da palavra, mas o filme que o cristão, o testemunho dele seria o amor. Enquanto as pessoas o maltratavam, enquanto as pessoas perseguiam, ele demonstrava o amor. Esse era o ponto principal do cristão. Então é interessante você olhar Mateus capítulo de número 5, Sermão do Monte. E aí vem o livro de Provérbios, que fala de centenas de frases de sabedoria. São sábios conselhos para o povo de Deus andar em retidão. E fala de Romanos 12, versículo 9 a 21, que Paulo fala sobre o amor ao próximo, fazendo bem e sendo humilde. Quando damos bons testemunhos, o Espírito Santo produz em nós virtudes que nos identificam com Cristo. E essas virtudes você vai ver em Gálatas capítulo 5, no versículo 22. O fruto do Espírito é um, mas as virtudes que vêm ali, vem alegria, paz, e paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade, domínio próprio. Esse domínio próprio pode ser colocado também como temperança. E aí, esse fruto, essas virtudes do Espírito na vida do crente é o testemunho. Quando você é crente, quando você é firme, quando você está buscando a Deus, você vai aprender e vai começar a testemunhar, a produzir frutos. Como servos de Deus, devemos andar como Cristo andou, obedecer os seus mandamentos, e fala da comunhão com Deus, fala da igreja de Atos, que é bem vista por todos por causa do testemunho que apresentava aos descrentes. Então, quando você vai observar o testemunho, é importantíssimo para a vida do crente. Depois ele fala de boas referências. Vivemos dias difíceis em que se encontrar pessoas não crentes de bom caráter, mas quais podemos nos espelhar tem sido raro. Então você tem que ser uma boa referência. As pessoas têm que olhar e falar: poxa, aquele
serve a Deus realmente. E o adolescente também, o pré-adolescente, ele tem que colocar como boas referências para ele escolher. O mundo que nós vivemos hoje está difícil, mas pessoas que, em vez de destruir, constroem, pessoas que são bênçãos. E aqui, as pessoas e boas referências são pessoas que servem a Deus. Precisam ser, infelizmente, tem adolescentes, pré-adolescentes, que pegam como referência pessoas que não dão bom testemunho, pessoas que não amam, pessoas que odeiam e pegam como referência, tá? E aqui nós vemos o próprio apóstolo Paulo reconheceu que ele deveria ser uma boa referência para os cristãos de sua época, Filipenses 4, versículo 9. É preciso ter atenção para não pôr a esperança em pessoas que hoje vê como exemplo, pois amanhã você pode se decepcionar. Então, você tem que, claro que você tem que olhar para Jesus, esse não falhou, não é falho, é fiel, não pecou, olhar para ele primeiramente. Depois, claro que você pode olhar para líderes, mas sabendo que eles são falhos, para que você não venha se decepcionar, para que você não venha falar, poxa, que acreditava tanto, olha o que aconteceu. Então, olha para Cristo, confia em Cristo. E os líderes, você observa, mas não se decepcione. Se alguém em quem você confia, uma pessoa que ainda que anda no caminho correto, obedece aos pais, não tem vícios de drogas, não leva você para o mau caminho, essa é uma boa referência. Cada pessoa seja o tipo, caso a pessoa seja do tipo que só fala coisas inúteis, sem educação, não trata as pessoas com respeito, é um viciado em drogas, inclusive bebidas alcoólicas, cigarros, está sempre convidando você para lugares indecentes, afaste-se dele o mais rápido possível, Provérbios 1, versículo 10 ao 15. Então, os homens de Deus, você vai ver Josué, que foi líder junto com Moisés, você vai observar homens assim, que eram referências, Paulo, Timóteo e tantos outros aí. Quem não sabe obedecer jamais vai saber liderar. Deseja ser sábio, ande com quem é sábio. Se quiser ser uma pessoa de boa índole, tenha boas referências. É claro que esse andar com pessoas sem ser interesseiro, porque a gente conhece muitos que são interesseiros, só andam até galgar ou até conseguir um cargo ou conseguir alguma coisa, ou conseguir algumas pessoas de trampolim para elas, e daí elas abandonam. Mas siga os sábios para que você se torne sábio mesmo, ande com pessoas assim, e para aqueles que desejam liderar, aprenda primeiro a obedecer para depois poder ser líder, senão não será um bom líder. O outro tópico, Jesus, o nosso melhor modelo. Em geral, quando somos adolescentes, temos alguém como espelho, admiramos nossos pais, parentes, amigos e pastores. Porém, existe uma pessoa que é um modelo exemplar, que é Jesus Cristo. Esse modelo precisa ser ensinado para os nossos filhos. Os adolescentes precisam entender que ele é o principal modelo. A bondade dele, o amor dele. O Sermão do Monte, que eu li agora há pouco com vocês, Mateus, Evangelho de Mateus capítulo 5. O amor de Jesus pelas pessoas. Ele é o melhor exemplo aí para nós aprendermos. Tá? E para você que está só começando a adolescência, parece uma verdadeira guerra, você é bombardeado com imagens imorais na TV, na internet, jornais, revistas, filmes de ação, até mesmo reportagens de violência, tem incentivado a prática de crimes hediondos. Entretanto, Jesus ensinou dizendo, mas eu lhes digo, não se vingue dos que fazem mal a vocês. Se alguém lhe der um tapa na cara, vire o outro lado para ele bater também. Mateus capítulo 5, versículo 39, demonstrando aqui humildade, não pagando o mal com o mal. Então, observe isso. Pague o mal com o bem. Mesmo que as pessoas lhe digam para não deixar barato, faça como Jesus, seja pacífico, pois os pacificadores são chamados de filhos de Deus. Mateus 5, versículo 9. Quer ser feliz? Tenha Jesus como modelo na tua vida. O que Jesus faria em seu lugar? O que Jesus faria em seu lugar? Isso é algo para você observar o que Jesus faria. Um bom exemplo é você falar, não, eu faço isso. Não, mas se fosse Jesus respondendo, o que ele faria? Então,
observe, olhe isso, preste atenção nisso, que Jesus é o melhor modelo para a tua vida, para a nossa vida. Espero que você tenha gostado desse comentário rápido, desse vídeo, meu primeiro vídeo aqui com pré-adolescentes, e curta o canal, se inscreva no canal e divulgue para nós esse vídeo aí também, e espero que visualizem, espero que dê o seu like e nos ajude aí. Um abraço para todos, que Deus venha abençoar você cada vez mais a tua vida, em nome de Jesus, e até. Pessoal, mais uma coisa, tem o canal Juninho Kids também para as crianças, dá uma olhada lá. Tem eu com meus filhos, os Fominhas e Cia, e tem o meu filho Davi Breno, que pediu para falar do vídeo dele aqui, falou, fala meu vídeo para ele. Então, Davi Breno do Espírito Santo é um vídeo que tem lá, tá? Não é nada, nenhum desses vídeos, tirando o Juninho, não, nenhum na verdade, porque o Juninho Kids é outras histórias. Só esse que você está assistindo, que é de Escola Bíblica Dominical, tá bom? Um abraço, pessoal, Deus abençoe, espero que curtam.